Ok, vamos lá. O nosso papo de hoje é sobre um assunto que, à primeira vista, pode parecer meio burocrático, né? Compras públicas. Só que, na verdade, a gente está falando de uma parte gigantesca e super dinâmica da economia brasileira. E o ponto central é que uma verdadeira revolução está acontecendo nesse exato momento. E quando eu digo gigantesca, eu estou falando disso aqui. Mais de R$ 1 trilhão. É isso mesmo. Esse é o valor que o governo brasileiro, em todos os seus níveis, federal, estadual, municipal, gasta por ano. Esse número absurdo faz do poder público disparado o maior cliente do país inteiro. Mas aí é que entra um paradoxo interessante. Como é que um mercado tão, mas tão grande pode ser descrito como um mercado silencioso? Se ele é um dos maiores motores da nossa economia, por que tanta gente, tantas empresas sentem que essa é uma porta fechada? É exatamente esse o nosso ponto de partida. Vamos desvendar quem é esse cliente de R$ 1 trilhão. De forma bem simples, compras públicas é o jeito que o governo tem para comprar, bom, tudo. Desde tratores para o campo e merenda para a escola, até a contratação para restaurar um prédio histórico. O problema é que, por décadas, esse mercado foi visto como algo extremamente complicado, lento e nada transparente. Sabe, parecia um clube fechado, uma realidade muito distante da maioria das empresas. E essa percepção toda acabou criando uma necessidade, assim, urgente de uma mudança radical. E essa mudança veio. Veio em forma de uma nova lei. O Brasil está de fato virando a página, trocando um sistema antigo por um conjunto de regras muito mais moderno. E o contraste, olha, é gritante. É como comparar o dia e a noite. De um lado, o jeito antigo, pilhas de papel, processos lentíssimos, informação toda fragmentada, e para a empresa pequena, acesso quase zero. Agora, do outro lado, o novo jeito. Tudo digital, informação centralizada e, o mais importante, um mercado aberto para empresas de todos os tamanhos. Então, a peça-chave de toda essa história é esta aqui. A Lei 14.133, que ficou conhecida como a nova Lei de Licitações. Ela é basicamente o motor que está impulsionando essa mudança toda. E foi criada com objetivos bem claros: modernizar, unificar e, acima de tudo, trazer muito mais transparência para todos os contratos do governo. Mas claro, uma lei no papel por si só não muda a realidade. A verdadeira transformação está acontecendo na prática, e ela se apoia em três grandes pilares. Essa nova realidade se sustenta em três frentes. Primeiro, capacitação em massa. É preciso treinar os servidores para que eles saibam usar as novas regras. Segundo, transparência radical, para que todo mundo possa acompanhar e fiscalizar. E terceiro, um foco total em integridade para combater a fraude e a corrupção desde a raiz. E olha, isso não é só discurso, não. A gente já vê exemplos concretos por todo o país. O estado do Paraná, por exemplo, está fazendo um investimento pesado para capacitar 2.000 servidores. Numa escala menor, mas com o mesmíssimo objetivo, a Prefeitura de Barra Mansa, lá no Rio, acabou de certificar 37 funcionários nessas novas regras. O pilar da transparência tem um coração, um ponto central: o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. A regra agora é bem clara. Qualquer licitação, de qualquer canto do Brasil, tem que ser publicada nesse portal único. Na prática, isso cria um grande mercado nacional, acessível para todo mundo. E só para não restar dúvida, isso não é uma sugestão, é uma ordem. Os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Paraná, já estão de olho e cobrando essa publicação no portal. O objetivo é exatamente esse: garantir a transparência e o bom andamento de todo o processo. E, por fim, o pilar da integridade. A grande virada de chave aqui é a exigência de programas de integridade que funcionem de verdade. Não adianta mais ter aquele compliance de gaveta, sabe? Só um monte de papel para mostrar. Agora, as empresas precisam provar que as suas políticas contra fraude e corrupção realmente saem do papel. Certo, já entendemos as novas regras. Mas e aí? Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Vamos ver agora para onde esse dinheiro está indo e como uma compra pública mais inteligente se transforma em benefícios reais para a sociedade. Vamos começar pelo campo. Um investimento de 18,7 milhões de reais lá no Distrito Federal, feito por meio de uma compra do governo, está entregando tratores e equipamentos novinhos para fortalecer os produtores rurais. É a política pública virando máquina na lavoura. E aqui, a gente ouve a voz de quem está na ponta. O agricultor Ivan Engler explica o impacto disso na prática. Muitos produtores não têm grana para comprar um equipamento desse tamanho.
Ou seja, a compra do governo não só viabiliza a produção, como ajuda a baratear o custo dela. O impacto também é social e muito forte. Lá no Rio Grande do Norte, um edital de mais de R$ 1 milhão está usando dinheiro público para comprar comida da agricultura familiar e abastecer cozinhas solidárias. É uma conexão direta entre quem produz e quem mais precisa de alimento. A nossa cultura e a nossa história também ganham com isso. Na Bahia, por exemplo, licitações de mais de 1,8 milhão de reais estão bancando projetos de restauração de verdadeiros tesouros nacionais. Coisas como a primeira faculdade de medicina do Brasil e o primeiro convento feminino do país. E às vezes o resultado é até inesperado. Uma parceria com a EBC, a nossa emissora pública, deu origem a um programa de TV, O Campo da Gente, feito só para contar as histórias da agricultura familiar. É mais um exemplo de como as contratações públicas podem ser diversas. Juntando todas essas peças, a pergunta que fica é: será que a gente está finalmente diante de um mercado para todo mundo? A resposta parece apontar para um cenário completamente novo para as empresas brasileiras. O recado principal é este: a digitalização e a transparência estão derrubando muros. Aquele mercado que parecia silencioso, fechado, está se abrindo. E isso está criando uma oportunidade de ouro para pequenas e médias empresas competirem por contratos com o governo, não importa em que cidade do Brasil elas estejam. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essa transformação das compras públicas é muito mais do que só uma modernização de processos. Ela mexe com a economia, com a sociedade, com a cultura. Então a grande questão que fica no ar é: quando o governo aprende a comprar melhor, será que no fim das contas todo mundo sai ganhando?